Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais uma aula sensacional para vocês. Agora falando de uma grandeza elétrica muito importante, que é a famosa condutância elétrica, ok? Respondendo diversas perguntas e provando que diferentes tipos de cabos podem conduzir mais ou menos a corrente elétrica, ok? Então vamos lá. Respondendo as perguntas para fazer uma orientação do nosso aprendizado. A primeira delas é: o que é a condutância elétrica? Pessoal, se a resistência elétrica é aquilo que se opõe à passagem da corrente, é a capacidade de se opor à passagem de corrente, condutância é exatamente o contrário. A condutância elétrica é a capacidade de condução de corrente elétrica de um determinado material. Quanto maior a condutância, mais o material conduz a corrente elétrica. Quanto menor a condutância, menor a condução de corrente elétrica, tá bom? Respondendo a segunda pergunta agora. Para que serve a condutância? Pô, analisar a condutância significa que você está analisando se o material pode fornecer mais corrente elétrica para um circuito elétrico ou menos. Se vai passar por uma carga, muita corrente elétrica, você vai ter uma boa condutância elétrica por ela, ou se a resistência dela for muito grande, ter uma baixa condutância elétrica. Tá? Então, para que serve? Para analisar se vai ter uma boa ou uma baixa condutividade de corrente. Tá bom? Para isso que serve a análise da condutância elétrica. Tá bom? Qual que é a unidade de condutância elétrica, pessoal? Pô, galera, condutância, a unidade é o Siemens, tá? Que vai ser representado pelo S maiúsculo, tá bom? Olha, tomem cuidado, o S maiúsculo vai ser para a condutância, que é o Siemens, e o S minúsculo para segundo, que é a unidade de tempo, tá bom? Não confunda as duas, ok? A pergunta número 4 fala o seguinte, pessoal: como se calcula a condutância? Pô, é só você pensar. Quanto maior a resistência, menor a condutância. E quanto menos resiste a passagem de corrente, mais conduz. Ou seja, a condutância é exatamente o inverso da resistência. Ou seja, é 1 dividido por R. 1 dividido por ohms, ok? G, que é a letra que simboliza a condutância, ok? É igual a 1 dividido por R em ohms, tá bom? E a unidade é Siemens, ok? O que acontece com a condutância, pessoal, com a variação da resistência? Pô, é só você analisar a fórmula. Se eu aumento a resistência elétrica, não vai passar menos corrente? Vai passar menos corrente. Se passar menos corrente, quer dizer que a condutância diminuiu, pô. Certo? Agora, se eu diminuo a resistência aqui, pô, se eu diminuo a resistência, vai passar mais corrente, mais elétrons circulando pelo circuito. Ou seja, eu estou aumentando a condutância elétrica, estou aumentando o número de Siemens do meu material, tá bom? Então, se eu aumento a resistência, diminui a condutância. Mas se eu diminuo a resistência, aumenta a condutância, tá bom? Condutância de cabos elétricos agora e de isolantes. Vamos analisar essa tabela fantástica, galera. Ó, o primeiro cabo elétrico que a gente vai analisar, primeiro, todos eles são feitos de cobre, tá? E a resistitividade do cobre está aqui para vocês, ó. 0,0173 ohms por milímetro quadrado a cada metro, tá bom? Então, olha lá. Os primeiros cabos vão ter 1 metro de comprimento, tá bom, pessoal? Então, o primeiro cabo, olha lá, 1 metro de comprimento. Ele tem uma seção de 1,5 milímetro quadrado. Pô, uma temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura padrão para analisar a resistividade de um condutor elétrico, foi calculada pela segunda lei de Ohm. Se você ainda não assistiu a aula da segunda lei de Ohm, vou deixar aqui para vocês, pessoal, que é a aula que eu ensino como calcular a resistência elétrica de cabos elétricos, tá bom? Quais são os fatores importantes que influenciam na resistência de um cabo. Clica aqui, tá bom? Confira e aprenda cada vez mais. Ó, a 20 graus Celsius é a temperatura padrão. Então, a resistência elétrica desse cabo, pessoal, a resistência de cabos elétricos é muito baixinha. A resistência desse cabo de 1 metro de cobre e com uma seção de 1,5 milímetro quadrado deu 11,5 miliohms. Pô, resistência muito baixa, então a condutância vai dar alta. Como calcula a condutância? 1 dividido por R. 1 dividindo pela essa resistência aqui vai dar uma condutância de 86,7 Siemens. Tá bom? Então essa é a primeira condutância desse primeiro cabo. Agora vamos pensar o seguinte, ó. O cabo 2, comparado com o cabo 1, ao invés de uma seção de 1,5, aumentou a seção para 4 milímetros.
Pô, quer dizer que 4 milímetros quadrados, se um cabo mais grosso, ele vai conduzir mais corrente. Será que é verdade? Vamos ver. 1 metro, cabo com 4 milímetros quadrados de área, temperatura 20 graus, deu uma resistência de 4,3 miliohms. Ou seja, quando eu aumentei a área do cabo, diminuiu a resistência. E se diminuiu a resistência, 1 dividido por 4,3 miliohms deu uma condutância de 231,2 Siemens. Ou seja, aumentei a área, aumentou a condutância. Show de bola, está provando que a teoria funciona na prática. O terceiro cabo aumentou muito mais ainda a seção, galera. Ó, de 4 milímetros quadrados agora foi para 10 milímetros quadrados. O que vai aumentar? Vai aumentar a condutância? Vai. Vai diminuir a resistência? Vai, porque aumentou a área onde vão passar os cabos. Tá bom? A resistência agora, pelo cálculo da segunda lei de Ohm, que eu mostrei aqui na videoaula para vocês, deu 1,73 miliohms. E como calcula a condutância? 1 dividido por R. 1 dividido por isso aqui, se diminuiu a resistência, aumentou a condutância. Foi para 578, galera. Fantástico! Provou que quanto maior a seção, maior a área, menor a resistência, maior a condutividade elétrica do cabo. Ok? No entanto, daqui para baixo, agora vai se aumentar o comprimento do cabo. Pela segunda lei de Ohm, sabe que quando aumenta o comprimento, aumenta a resistência. E se aumenta a resistência, diminui a condutividade. Vamos ver se é verdade? O cabo que antes tinha 1 metro, agora tem 10 metros. Putz, se aumentou 10 vezes o comprimento, aumenta 10 vezes a resistência. A resistência desse cabo agora, que era 1,73, foi para 17,3 miliohms. Tá bom? E a condutância diminuiu de 578 Siemens para só 57,8. Pô, aumentando o comprimento 10 vezes, diminuiu 10 vezes a condutividade do cabo, porque aumentou bastante a resistência. Agora aumentou de 10 metros para 20 metros o comprimento. Olha para quanto que foi a resistência, 34,6 miliohms, e agora a condutividade diminuiu mais ainda para 28,9 Siemens. E aumentando para 30 metros no cabo elétrico 6, diminuiu para 19,6 Siemens. Então provou que quanto maior o comprimento, maior a resistência e menor a condutividade do cabo. Por isso que nós devemos sempre dimensionar corretamente o comprimento dos cabos no nosso circuito para que a condutividade não seja tão afetada, a capacidade de condução de corrente seja ideal. Tá bom? E por último, aumentou-se o cabo que era de 10 para 16 milímetros. Opa, 16 milímetros quadrados, se aumentou a área, diminui a resistência, aumenta a condutividade. Então, a resistência que era de 51,9 foi para 32,4. Diminuiu a resistência e aumentou a condutividade para 30,8 Siemens. Ok? Agora, pessoal, vou calcular a condutividade de um cabo elétrico feito de borracha. Vamos ver o que vai dar? Galera, olha só qual vai ser a condutividade de um cabo feito de borracha. Ok? Mas primeiro vamos calcular a sua resistência elétrica. Tá bom? Vai dar alta ou vai dar baixa? Alta, porque é borracha isolante, certo? Então vamos lá. Ó, cabo de borracha. Primeiro, qual que é a resistividade elétrica da borracha? 1 vezes 10 elevado a 17 ohms por milímetro quadrado por metro. Puta, altíssima, né, pessoal? Comprimento do cabo feito de borracha, né? Se for um cabo de borracha de 10 metros de comprimento, ok? E uma área de 4 milímetros quadrados, tá bom? Beleza? Então, olha lá, como que eu calculo a resistência? Resistitividade vezes comprimento dividido pela área, tá bom? Então, resistitividade, 1 vezes 10 elevado a 17, altíssimo, vezes 10 metros, dividido por 4 milímetros quadrados. Sabe quanto é que vai dar a resistência desse cabo aí, pessoal, se fosse feito de borracha? 2,5 vezes 10 elevado a 17 ohms, que vai dar esse número aqui, pessoal, de resistência. Olha a quantidade de ohms, pessoal, que um cabo de borracha com 10 metros de comprimento e 4 milímetros quadrados teria de resistência. Pessoal, se essa resistência aqui é tão grande, qual seria a corrente elétrica que ia passar nesse cabo aí, se fosse energizado? Não é zero? Se essa resistência é infinita, a corrente que passa é zero. Então vamos provar isso agora pelo cálculo da condutividade. G, que é a condutividade, é igual a 1 sobre R, que é a resistência. 1 dividido por infinito. Pessoal, se esse número aqui, de tão alto que é, não for considerado infinito, o que é infinito? Infinito é o número mais alto possível. Então, considerando esse número aqui um número infinito, muito grande, estratosférico, 1 dividido por uma resistência infinita,
Quanto que é R$1 dividido por infinitas pessoas, pessoal? Não é R$0 para cada uma, né? Míseros centavos para cada uma. Então, 1 dividido por infinita resistência vai dar quanto de condutância? 0 Siemens. Ok? E por isso que a gente lê essa frase aqui para vocês agora. A borracha é um isolante por quê? Por que ela é isolante elétrico? Porque a sua resistência é muito alta, é infinita, e a sua condutividade é de 0 Siemens. Ok, pessoal? Pessoal, e para encerrar essa videoaula falando de condutividade, eu, Rodolfo, quero lançar um desafio para todos vocês, seguidores do Eletrônica Fácil. E tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Ok? Calcule a condutividade do seguinte cabo elétrico. É um exercício proposto para vocês, que vocês vão calcular e deixar a resposta aqui nos comentários. Tá bom? O material do cabo elétrico é cobre. A sua resistividade é de 0,0173 ohms, milímetro quadrado por metro. O seu comprimento na instalação elétrica é de 25 metros e a sua área é de 2,5 milímetros quadrados, tá bom? O meu desafio para vocês é: calcule a resistência elétrica desse cabo em ohms. É lógico que vai dar muito baixinha, tá, pessoal? Próximo a 1000 ohms de resistência. E por final, a sua condutividade, que é o G, em Siemens, tá bom? Calcule e deixe nos comentários pra gente ver se vocês vão ou não acertar e matar o nosso desafio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de condutância, pessoal. É um assunto que não é muito comum no nosso dia a dia, mas que serve para explicar o conceito de quanto maior a resistência, menor a condutância. E quanto menor a resistência, maior a condutância elétrica dos cabos elétricos, tá bom? Dá um joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilha nas redes sociais para que a gente ajude mais e mais pessoas no nosso mundo da eletrônica, tá bom? Um forte abraço, Eletrônica Fácil, de mim, professor Rodolfo. Fiquem com Deus e até mais.